Olá, vamos direto ao ponto hoje, fazendo um mergulho num material denso, mas fascinante da teoria psicanalítica, Isso, especificamente do Wilfred Bion. isso. A ideia central é a dinâmica entre o que ele chamou de container, ou o continente, que ele associava ao feminino, né, e o contido, que é o conteúdo associado ao masculino. Exato. E o interessante é que não é só a ideia em si, sabe? De algo que contém e algo que é contido. Mas é como o Bion usa isso para explicar uma coisa fundamental: como a mente da gente processa experiências. Experiências brutas, muitas vezes difíceis, e as transforma em pensamento. Uhum. É um padrão que, assim, uma vez que a gente percebe, começa a vir em todo lugar. É verdade. É uma configuração básica, continente e contido. E a relação entre eles, Bion diz, pode ter três tipos. Ah, sim. A comensal, que seria mais neutra, tipo guardar uma informação sem grande impacto, A simbiótica, onde tem crescimento mútuo, né? Uma ideia que enriquece e é enriquecida por quem pensa nela. certo, faz sentido? E a parasitária. Essa é destrutiva, onde um prejudica o outro ou ambos, né? Começando pelo mais óbvio, talvez, a linguagem. Uma palavra, o continente, contém um significado, o contido. Isso. Mas aí a coisa fica tensa. O continente pode apertar tanto que, sei lá, distorce o sentido. Ou o conteúdo pode ser tão intenso, uma emoção muito forte, por exemplo, que simplesmente rompe o continente. Sim, como Aí vira uma gagueira, um grito, algo assim, exatamente. E isso se aplica em contextos bem mais complexos. Pensa na própria análise, por exemplo. na terapia. Isso. O paciente pode sentir que a análise, o esvazia. Como se o continente, o analista, o setting, estivesse extraindo demais, sabe? Uma relação parasitária. Entendi. Ou o contrário também, né? Ou o contrário. A análise parece perder o sentido, fica vazia, um conteúdo que se esvai. E até as interpretações do analista, que seriam o continente, né, podem ser repetidas pelo paciente de um jeito que as esvazia. Fica um conteúdo meio denudado. E o mais fascinante é que esses papéis feminino e masculino, continente e contido, podem se inverter entre analista e paciente. Totalmente. E identificar o tipo de ligação simbiótica, parasitária, comensal é chave para o trabalho. E a fonte que a gente está usando aqui traz uma analogia muito poderosa para ilustrar isso no nível social, a do místico e o grupo. Sim, essa é clássica. O místico ou gênio seria o contido, ele traz uma ideia nova, algo potencialmente disruptivo, a tal da ideia messiânica, Uhum. e o grupo, a sociedade, é o continente feminino. Exatamente. E dentro desse grupo tem o que Bion chama de establishment, a estrutura, né, as regras, os dogmas, a liderança que tenta conter essa ideia nova, tenta torná-la manejável, utilizável pelo grupo. Mas essa contenção é tensa, né? Muito tensa, porque a estrutura, o establishment, pode ser rígido demais e aí sufoca a ideia. Seria uma relação parasitária do continente feminino sobre o contido masculino. Ou o contrário. Ou o contrário, a ideia pode ser tão potente, tão transformadora, que ela rompe a estrutura social. Aí é o contido masculino sobre o continente feminino. O exemplo histórico que ele usa é o de Jesus, né? Como a ideia messiânica dele interagiu com as estruturas religiosas da época. Mostrando essa qualidade disruptiva, mesmo que não fosse a intenção direta, talvez. E as reações de controle ou até de destruição. Exatamente. Mas olha, é muito importante frisar. Bion usa essa analogia do místico e do grupo não como uma aula de história ou sociologia. Ele chama de fábula. Ah, interessante, uma fábula. É, uma representação visual baseada nos sentidos para falar do mundo interno do indivíduo. Partes da nossa própria personalidade funcionam como um establishment interno, sabe? Como assim? Tentando conter nossas próprias ideias messiânicas, aqueles insights profundos, nossos potenciais criativos, que às vezes parecem ameaçadores para o nosso equilíbrio interno. Aquilo que a gente mesmo reprime. Faz todo sentido. É uma metáfora do conflito interno. Isso se conecta com outra ideia que a fonte menciona.
A de pensamento sem pensador. Ah, sim. Exato, uma verdade última que existe independentemente de nós. E como o nosso pensamento, ao ser contido por um indivíduo, por uma mente, né, se torna sujeito à distorção, à falsidade. Uhum. E a nossa relação com essa verdade, com o, pode ser de crescimento simbiótica ou pode ser de defesa contra ela, né? Uma relação parasitária de negação. E como isso tudo se traduz na prática do analista, no dia a dia. Bom, Bion fala da necessidade de cultivar duas atitudes mentais principais. A primeira é a paciência. Paciência. Tolerar não saber, resistir àquela pressão da memória ou do desejo por respostas rápidas, por fechar logo a questão. É um estado parecido com o que a Klein chamou de posição esquizoparanoide, mas o foco aqui é na tolerância à frustração do desconhecido. Entendi. Segurar a barra da incerteza. E a segunda? A segunda atitude é a segurança. É o estado que emerge quando, a partir dessa paciência, um padrão começa a fazer sentido, uma compreensão começa a se formar. Que seria análogo à posição depressiva de Klein. Exatamente, ligada à capacidade de integrar, de simbolizar, de ver as conexões. A passagem, a flutuação entre esses dois estados, paciência e segurança, é que sinaliza que um trabalho psíquico importante está acontecendo ali na análise. Então, o que fica claro, né, é que essa relação continente-contido é um modelo muito versátil. A gente viu como opera na linguagem, na análise, nos grupos sociais mesmo como essa metáfora interna. Sim. E até na postura que o analista precisa ter. Sem dúvida. É uma lente, uma ferramenta conceitual poderosa para a gente observar as tensões. Tensões entre estrutura e novidade, entre controle e criatividade, né? Entre o que a gente já conhece e o desconhecido. Ajuda a diagnosticar a qualidade das relações. Se estão permitindo crescimento, se estão sendo destrutivas ou se são só neutras. Exato. Ajuda a nomear o que está acontecendo. E fica a reflexão, então, onde será que essa dinâmica de conter e ser contido está operando nas nossas vidas? Talvez nos nossos próprios pensamentos, nos relacionamentos, de formas que a gente nem percebe direito. Onde algo está sendo limitado demais e onde algo talvez precise romper seus limites para poder crescer. É uma questão para a gente pensar, né?